Olá, pessoal. Sou a Ana Paula Mendonça, moro na cidade de Novo Hamburgo, sou bacharel em Direito e estou aqui hoje com a doutora Cláudia Petri de Faria. Hoje seguimos, então, no nosso documentário em relação à violência doméstica contra a mulher. A doutora Cláudia, ela foi a primeira presidente eleita aqui na cidade de Novo Hamburgo, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no ano de 2010. Doutora Cláudia, bem-vinda, muito obrigada pela participação. Conta um pouquinho aí para as mulheres, para as pessoas, quem é a Cláudia, quem é a doutora Cláudia aqui na cidade de Novo Hamburgo. Bom, Ana, muito obrigada pelo convite para participar do teu canal e também para poder conversar com as mulheres acerca desse assunto que é tão importante, né? Que a gente trabalha aí a questão da violência doméstica. Eu sou uma advogada já há mais tempo do que muitos têm de idade, né? Porque eu esse ano completo 39 anos de formatura. Sou professora na Universidade Fevale há 19 anos, né? E há muito tempo, né, estou engajada nessas políticas públicas de atendimento aos vulneráveis, especialmente aí as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Então, no ano de 2010, eu fui eleita a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e, de forma mais efetiva, eu comecei a participar, então, das atividades, das políticas públicas para as mulheres, né? E, então, nós fizemos muitas reuniões com as mulheres, né? Trabalhamos junto com a Fátima Fraga, que na época era a coordenadora do Centro de Referência Viva Mulher, que foi criado aqui em Novo Hamburgo, um pouco antes ali do Conselho Municipal, né? Na mesma época, eu participava também do NADIM, que é o Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, lá da Universidade Fevale, né? E, advogada, também sempre atuei na defesa, né, dos direitos das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Essa é a... Então, doutora Cláudia, sua experiência nessa sua jornada, né? O que, assim, mais as mulheres procuravam? Qual a dificuldade dela de vir buscar uma ajuda? Assim, qual a tua experiência, assim, para relatar para nós? Bom, Ana, primeiro, a dificuldade em reconhecer o que é a violência doméstica. Porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade inspirada em uma política muito mais machista, em que a mulher, muitas vezes, ela acaba tendo que aceitar muitas coisas no relacionamento, né? E também a dificuldade, então, essa é a primeira dificuldade, ela reconhecer que ela sofre violência. Inclusive porque se tem a ideia de que violência é aquele soco, é aquele olho roxo, e, na verdade, a violência física é apenas uma das formas de violência, né? Eu sempre tenho comigo que tão ruim quanto a violência física é a violência psicológica. E essa violência psicológica é difícil para a mulher reconhecer. Eu atendi várias mulheres que tinham, por exemplo, cerceada o seu direito de ir e vir, né? Não podiam sair de casa, não podiam ir ao supermercado, muitas não podiam visitar os seus familiares, e a alegação dos companheiros, dos maridos, é de que podiam ir apenas se eles fossem juntos, né? E muitas me diziam assim, e tu via que aquilo era um sentimento legítimo delas, né? Não, é que ele me ama tanto que ele tem ciúmes, ele não quer que eu ande sozinha na rua. Nossa. Isso não é ciúmes. Isso é cercear a liberdade de cada um. E tinha, assim, uma idade, assim, preferencial, vamos supor, para isso acontecer, vamos supor, mulheres de 30 anos, ou mulheres mais novas, mulheres mais velhas, tinha, assim... Não, Ana, não tem.
Não tem. A violência doméstica, ela não tem idade. Ela não tem idade. Tá? Ela atinge tanto jovens, né? Já na fase de namoro, muitas vezes isso aparece, tá? Quanto pessoas mais velhas, inclusive. Tá? O que acontece também, Ana, é que muitas vezes a mulher vive aquele ciclo de violência durante muitos anos da sua vida, mas quando ela consegue reconhecer que aquilo é uma violência, seja violência psicológica, seja violência sexual, seja violência econômica, né? Sem falar de violência física, às vezes ela se vê perdida. Bom, mas eu vou fazer o que da minha vida? Porque para a casa dos seus genitores, muitas vezes não é opção. Né? Inúmeras mulheres me disseram, né? Não, o meu pai diz que filha que sai de casa não pode voltar. Escolheu, tem que ficar. Ou seja, sequer ela pode voltar para sua própria família. Sim. Além das dificuldades de já ter filhos, tem muitas e muitas vezes a dependência econômica. Às vezes é a mulher que trabalha, a mulher que ganha dinheiro dentro de casa, mas ela tem que receber o dinheiro e entregar porque ele é o seu dono. Então, infelizmente, não tem idade. E, assim, na tua visão jurídica, assim, nas tuas experiências, né, nesses núcleos, né, de defesa, que você poderia comentar com as mulheres que estão assistindo hoje, que ela, de uma forma que ela possa perceber que ela realmente está sofrendo esse tipo de abuso, assim, alguma característica que foi bem marcante, que tinha mais ou menos em quase todos os casos? Ana, quem ama tem que permitir o outro viver. Então, assim, o respeito tem que estar acima de tudo em qualquer relação. E o que eu sempre notei é que começava com uma falta de respeito, a violência ela começava com uma falta de respeito, e ali ela ia aumentando gradativamente. Mas as mulheres também tinham aí, concomitante a isso, uma baixa autoestima. Então, às vezes, a gente olha e diz assim, mas como é que a fulana não vê o que está acontecendo? Ela não consegue ver, porque ela se sente tão inferior que ela não consegue ver uma luz no final do túnel. Então, a primeira coisa que eu vejo é que a mulher precisa se fortalecer como pessoa, né? Se reconhecer como uma pessoa que merece respeito. E isso não é fácil. Não é. Então, é preciso criar uma rede de atendimento que a mulher possa dar o primeiro passo para fora de casa. E, aliás, é importantíssimo, porque quando ela chega ou no Nadim, ou no centro de referência, Viva Mulher, ou na delegacia da mulher, aquilo é um passo enorme para ela. Tá? Aquilo é muito difícil. Então, ela precisa ser muito bem recebida para que ela consiga ser valorizada ali. E se tente valorizar a autoestima dela para que ela possa ir adiante nesse primeiro passo que ela deu em busca do resgate da sua identidade. Como era, assim, na época que tu atuava ali no Nadim, na FEPAI, essa aproximação com a mulher, ou qual que era o primeiro passo na época que tu atuava ali, que vocês faziam ali com a mulher? Tinha essa conscientização mesmo da autoestima da mulher, um empoderamento? Qual que era, assim, o procedimento que vocês aplicavam ali? Bom, naquela época, né, nós já tínhamos ali um atendimento paralelo com os estudantes de psicologia. Né? Então, nós atuávamos já em duas frentes, né? Uma com o empoderamento psicológico e outra com o empoderamento jurídico, né? Buscando aí as medidas jurídicas que eram necessárias. Né?
que numa oportunidade, inclusive no final do ano, nós fizemos uma reunião com as mulheres com quem nós tínhamos atendido naquela época, e bom ver que elas vinham assim achando, né, muito felizes, na verdade, porque elas conseguiram dar o primeiro passo, muitas deram muito mais do que o primeiro passo, sim, outras conseguiram, a partir daqueles atendimentos ali, conseguiram melhorar a sua vida em família sem necessariamente desfazer a família. Sim. Tu teria, assim, algum caso ali do Nadim que te chamou a atenção, que tu gostaria de comentar, assim, né, para servir um pouco de alerta em relação aos casos que tu tenha pego? Bom, eu tenho um alerta positivo e um alerta negativo, se tu me permite. Tá. Nós tivemos ali, né, junto com os alunos, nós tivemos um atendimento em que a pessoa nos procurou, né, dizendo que estava sendo vítima de violência, e tomamos todas as medidas urgentes, porque a pessoa efetivamente se sentia ameaçada, e solicitamos a medida protetiva. Em menos de uma semana foi marcada a audiência, e, para minha surpresa, quando eu cheguei na audiência, a nossa cliente estava falando maravilhosamente bem com o seu agressor. E aí, conversando com ela, ela me disse que, graças a Deus, tinha sido tudo rápido, porque o que ela queria mesmo era a separação, porque se ela fosse entrar com o processo de separação na época, ia demorar muito. E aí eu perguntei, mas tu não tem medo dele? Porque tu me disseste lá que tinha... Não, ele disse só por dizer. Ou seja, na verdade, foi um mau uso da Lei Maria da Penha. Né? E aí, isso assim, tem alguma consequência, assim, para a mulher? Ali, no caso, não, porque já estávamos na audiência já se fez a separação do casal, né? Mas veja, aí faltou um pouco de consciência dessa pessoa. Com certeza. Porque quando a gente tem uma lei que favorece justamente a mulher, nós não podemos utilizá-la indevidamente, sob pena de haver um descrédito das denúncias. E não pode haver descrédito, porque a violência existe mesmo. Né? Então, esse foi um aspecto negativo, mas em contrapartida, né, nós tivemos uma situação ali de uma senhora já perto dos seus 70 anos, né, e que vinha sofrendo violência constante do marido, inclusive fisicamente, e com o acompanhamento psicológico que foi dado ali, com o acompanhamento jurídico, ela conseguiu contar para os filhos qual era o tipo de relacionamento com o seu marido, pai dos seus filhos, né? E os filhos ficaram do lado dela, apoiando que ela se separasse. Sim. E muito depois, aí conseguimos tudo, e aí muito me encontrei com ela num consultório médico, e eu te confesso, já não lembrava da fisionomia dela, mas ela prontamente veio me abraçar, né, e disse assim, que coisa boa lhe encontrar, a senhora nem sabe como eu tô. E aí, falando com ela, veio toda a mente, né, e aí eu vi que realmente o fato dela não estar mais, né, sob aquele manto da violência do seu marido, tinha feito um bem enorme para ela. E aí eu vi o quanto são importantes esses, né? Quanto é importante esse serviço de rede, de atendimento, né? Sem julgamento das mulheres. Isso. Doutora Cláudia, soubemos recentemente aí de um julgado do STJ pelo artigo 9º da Lei Maria da Penha. Eu gostaria de que a senhora, como, né, trabalha na legislação mais firme, assim, na legislação da Penha, desse um pequeno relato e
e uma forma de informação mesmo do que seria essa importante decisão do STJ aí para as mulheres em relação, né, à legislação da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela prevê, entre as medidas de proteção e de acolhimento à mulher vítima de violência, ela prevê que a mulher possa se afastar do seu trabalho sem ter o seu contrato de trabalho rompido pelo período de 6 meses. Tá? Quando ela se sentir ameaçada, quando ela tiver a informação de que o marido, ou viver a situação de que o marido vai lá no serviço dela, xinga, briga, né? Então ela pode solicitar o afastamento pelo período de 6 meses. Mas veja só, o que acontece? Como ficar 6 meses com um contrato de trabalho suspenso e sem receber, quando a gente sabe que muitas vezes é justamente a dependência econômica que não permite a ruptura desse ciclo da violência. Tá? Então, havia muita discussão sobre o assunto, porque se entende que o empregador não pode ser o responsável por pagar o salário desta mulher durante 6 meses sem que ela faça a sua contraprestação, que é o trabalho. Né? E aí, no final do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão que fica bem paradigmática e bem importante, dizendo que cabe à empresa o pagamento relativo aos primeiros 15 dias de afastamento e, na sequência, esta mulher é encaminhada à Previdência Social e que, então, o INSS assume o período. Claro, isto vai acontecer a partir ou dentro de um processo em que é feita a denúncia da violência doméstica, o juiz concede medidas protetivas, né? E o juiz também determina que a empresa arque com 15 dias e esquece com os demais. Ou seja, não basta simplesmente a trabalhadora chegar na empresa e dizer: estou sofrendo violência doméstica, quero me afastar. Não, não é isso. Tem toda uma tramitação. É o juiz que vai oficiar a empresa para que remunere os primeiros 15 dias e a Previdência que vai remunerar o restante do período até que ela complete 6 meses. Doutora Cláudia, eu gostaria de agradecer a presença aqui no nosso canal. É um projeto novo, né? Muito obrigada pela sua dedicação, todo o empenho aí, os 39 anos já de advocacia, né? Eu queria ver se tu queria deixar algum recado, alguma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, ou até mesmo homens, né, que estejam assistindo aqui esse vídeo hoje. Ana, mais uma vez agradecendo, né, o convite para participar, te parabenizando pela iniciativa. Né? Eu gostaria muito de dizer para homens e para mulheres que temos uma única vida, que é nesta vida que nós viemos para sermos felizes. E que, em algum momento da vida, aquele homem e aquela mulher se encontraram e se amaram. Se não deu certo, que não seja a ruptura pela violência. Porque essa violência ela vai deixar sequelas, tanto na mulher quanto no homem. Uma vida inteira, né? A vida inteira, exatamente. E o ciclo da violência, ele se repete. Na verdade, o homem, a mulher é a vítima direta, mas o homem também ele é vítima. Por quê? Porque ele está repetindo um ciclo. Muitas vezes ele está repetindo o seu histórico familiar. Em que ele vai bater na mãe, que às vezes ele viu o avô bater. Então, que é extremamente importante buscar ajuda. E, para isso, tem que contar com a rede que já existe no município.
tá? Pelo menos Novo Hamburgo já tem uma rede de apoio, mas outros municípios têm também. E é importante que se atenda tanto a mulher quanto o homem. Uhum. E estou à disposição sempre que precisares, sempre vai ser um prazer falar contigo e com os teus participantes. Então, pessoal, eu vou deixar alguns contatos, né, como a gente coloca nos outros vídeos, né, do Direitos Humanos, que é o Disque 100, né, da mulher, o 180, da Brigada Militar, o 190, e vou deixar um prévia também da legislação, vou deixar as redes sociais da doutora Cláudia, para quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato com ela também. E agradeço por ter assistido o nosso documentário hoje.